Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, a sua história poderosamente em nome de Jesus. E se não é inscrito no canal, que já venha se inscrever. Se já é inscrito, então seja ministrado por mais uma palavra em nome de Jesus. E abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Doutrinas de demônios, espíritos enganadores, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, irão apostatar. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é muito forte o que está dizendo aqui, porque é uma grande realidade, é uma grande verdade, o que nós lemos, o que nós acabamos de ler aqui, como que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, é muito forte, porque está dizendo aqui que nos últimos tempos iria acontecer uma apostasia, e é o que está acontecendo hoje, e é o que já tem hoje. Várias pessoas já se apostataram da fé, várias pessoas já não ministram, já não mais pregam a verdade, já não mais pregam o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Deus. A igreja de Cristo hoje a igreja de hoje já deixou de ser aquela igreja primitiva, já deixou há muito tempo de ser aquela igreja cristocêntrica, já deixou de ser aquela igreja que um irmão ajudava o outro, que um irmão se compadecia do outro, que o irmão amava verdadeiramente, não só com palavras, mas com atitudes o outro. Aquele evangelho que as pessoas estariam dispostas a darem a vida pelo evangelho, a darem a vida pela vinha, como Nabote fez, a morrerem por causa de Jesus. Muitas pessoas se apostataram da fé, ou seja, o que é apostasia? Abandonar a fé, saíram do evangelho verdadeiro, já não mais vive Jesus, já não mais vive o Cristo ressuscitado, já não mais leem as Escrituras e estão sendo enganados, porque olha o que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos tempos derradeiros, nos últimos tempos, apostatarão alguns da verdadeira fé, da fé genuína, da fé do Evangelho, da fé em Cristo, da fé genuína, da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. Jesus disse que nos últimos tempos surgirão falsos mestres, falsos profetas, pessoas que falsos profetas. O que é o falso profeta? É aquele que não ministra, que não prega as verdades da Bíblia, Amém? Para você ter uma noção, o papel do Espírito Santo é o quê? Convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então você pode ver que se tem um movimento que se diz cristão, que se diz professar Jesus, professar a fé em Jesus, só que se esse movimento não fala, não ministra, não prega sobre pecado, justiça e juízo, não é de Jesus, não é de Deus. Por isso que o apóstolo João diz, e eu vou ler para você aqui, 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Falsos profetas. Então, se a pessoa tem medo, não prega de jeito nenhum sobre pecado, sobre juízo, sobre justiça, que segundo Jesus disse, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Então não é obra do Espírito Santo. Ah, Rafael, mais pula, mais grita, mais dá glória a Deus, mais dá aleluia, mais teme a Deus, dá aleluia. Acontece até milagres, pessoas andam, pessoas levantam a cadeira de roda, eu vejo pessoas vomita câncer, acontecem muitos milagres, Rafael, acontecem milagres demais. O que Jesus disse? Que isso iria acontecer até se fosse possível, eles iriam imitar tanto, esses falsos profetas iriam imitar tanto, mas imitar tanto, e iria ser tão falso, mas iria parecer tão verdadeiro, parece que é verdade, parece que é a Bíblia que eles estão pregando, parece que é a verdade de Deus, parece que é o Evangelho, você vê os milagres acontecendo e parece que é algo de Deus, parece que é algo de Jesus, mas por trás disso vai ver com quantas e quantas pessoas esse líder religioso já casou e já se envolve pelo mundo afora. Vai ver a vida dele, puxa uma ficha do caráter do infeliz que é o líder desse movimento para você ver. Puxa a ficha, vai puxar para ver se tem caráter de cristão, vai puxar para ver. Falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, Jesus já tinha vaticinado contra eles. Ah, mas acontece milagre, mas acontece isso, mas acontece aquilo. Irmão, não fica, milagre. O maior milagre é a pessoa ministrar o Evangelho de Deus, é um jovem ser liberto do pecado, ser liberto desse mundo maldito e pregar a verdade de Jesus, ministrar a verdade do Evangelho, ministrar a verdade do Evangelho de Deus. Amém? Os inimigos, ele pode também fazer milagre. Demônio pode fazer milagre. Demônio, ele não passa de um imitão. Satanás não passa de um imitador. Porque está escrito na Bíblia, certa vez um homem estava andando e uma mulher virou para ele e falou assim, virou para ele e para o esposo dela e falou assim, vejo que esse homem é um homem de Deus. Isso no Antigo Testamento. Estava falando sobre Eliseu. Agora vai para o Novo Testamento, está Paulo andando na rua com o parceiro dele e compensa que não, uma mulher começa a observar ele e fala assim, esses homens são homens de Deus, eles ministram como as pessoas são salvas, e essa pessoa estava com um demônio dentro dela, essa mulher estava endemoniada, tanto que Paulo falou assim, sai dela, Deus não precisa ser glorificado pela sua boca, Satanás, então sai dela. Viu aí? O inimigo, ele imita as coisas de Deus. Então parece que é coisa de Deus. Esses falsos líderes, esses falsos profetas, Jesus disse que muitos iriam seguir ele, multidões iriam seguir esses falsos profetas, esses falsos pastores. Muitas pessoas iriam acreditar neles e que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Até os escolhidos, de tanto que iria parecer de Deus, de tanto que iria parecer ser algo de Deus, ser algo da verdade, mas não é. Por isso que João está dizendo, não creais em tudo, não creais. Então tudo que estiver falando que é de Jesus, eu vou acreditar. Não cai nessa, porque tem vários falsos profetas, falsos pastores, falsas pessoas. Pessoas também que têm medo de ministrar sobre pecado. Se eu falar sobre pecado, as pessoas vão deixar de vir na minha igreja. Quem disse que a igreja é de alguém? A igreja é de Jesus. Amém? A igreja é de Jesus. Então essas pessoas têm medo, esses falsos profetas têm medo de falar sobre pecado, de falar sobre justiça e de juízo, porque eles não ministram, não vivem a verdade, eles vivem algo falso. E Jesus disse que está preparado para eles o inferno. O inferno é o lugar dos falsos profetas, do anticristo, dos demônios e dos desviados. Amém? Então que nós venhamos profetizar sobre as vidas, para que elas não venham ser enganadas pelo inimigo, para que elas venham se acordar, porque aí tem vários falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores que parecem que ministram o Evangelho de Jesus, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, não tem nada a ver com o que Pedro pregava, com o que Paulo pregava, com o que Silas, com o que o Apolo pregava, não tem nada a ver. Amém? Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.